É muito legal a gente se encontrar toda segunda-feira. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu fico sempre esperando. Parece que eu vou encontrar a família, vou encontrar minhas irmãs. É muito engraçado. Eu fico agitada das 6 às 7, parece que o relógio não anda. É muito bom estar aqui. Eu vou dar continuidade no tema sobre o propósito. E a importância dessa palavra talvez nos acompanhe o ano todo. Nós precisamos definir muito claramente o nosso propósito. E por quê? Porque ele dá sentido à nossa vida. Não existe nenhum ser que não tenha um propósito. Existem algumas filosofias, até o meu guardião às vezes fala assim, antes de vocês nascerem, vocês assinaram um contrato, vocês se propuseram a vir para fazer alguma coisa. Não necessariamente viemos fazer algo para o mundo, como dizia a música da Elis Regina, né? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Não necessariamente a gente precise ter essa linguagem de que nós viemos fazer algo grande, porque às vezes a gente passa uma vida inteira procurando algo grande e não fazemos os pequenos. Se a gente lembra da natureza de cada ser, a gente consegue saber o propósito, né? As plantas têm seu propósito. É dar alimento, é troca de oxigênio, é nutrir, e assim vai. É dar a criação para o reino animal, vegetal e assim por diante. Cada ser tem o seu propósito. A gente falava propósito como um ponto a chegar, né? É como se eu tivesse uma linha do horizonte e soubesse nessa existência aonde eu vou chegar. E isso é tão importante, porque é ele que vai definir as etapas. Cada degrau de cada dia é a aproximação maior desse meu propósito. Eu gosto também dessa sincronia com a espiritualidade, porque às vezes eu falo assim, nossa, eles vão me trazendo alguns temas que parece que não faz sentido. Eu vou repetindo aqui para vocês de uma forma que às vezes eu não consigo encaixar. E de repente, quando ele começa a falar, eu digo assim, olha só, por que ele fez a gente trabalhar o ano passado, que era o resgate da nossa existência, né? Mexer lá com o nascimento, algumas pessoas escreveram a sua autobiografia, passaram pelos setênios, algumas pessoas ainda estão escrevendo os seus setênios. A gente fez o livro da Jornada para Casa, onde a gente passa por 7 níveis, e a cada etapa a gente pode compreender o que está acontecendo com a nossa existência, que eram energias vinculadas e que estariam interferindo no hoje. E aí a espiritualidade diz, olha, você tem um propósito, o grupo tem um propósito, por isso a gente vai definindo as etapas em cada ano, em cada mês, em cada encontro, é muito legal isso. Então, qual é o nosso propósito, né? A gente vai falar sobre isso. Qual é o propósito do nosso grupo? E aí eu fiquei pensando, e vou pedir licença para vocês, eu fiz uma apresentação no PowerPoint, é pessoal, mas eu achei muito legal que quando a gente fala de propósito, não é só o ser humano que tem, mas sabendo onde nós queremos chegar, é impressionante como nós vamos criando os degrauzinhos. Eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo do PowerPoint, vamos ver se vocês enxergam ele. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar em exibição. Para quem não conhece, esse é meu filho, né? Deixa eu só fechar aqui para não aparecer na filmagem. Desculpa, vamos começar de novo. Eu queria fazer ele exibir, mas o escrito tampa ele aqui. Yolanda, aqui embaixo, ali onde você está, mais ou menos, só descer para baixo. Mas o meu tem uma linha preta. Eu acho que o F5 também faz isso, né? Ou F5. Isso. Então, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, esse filho é o do meio. Eu tomo a liberdade de compartilhar com vocês, porque eu achei fantástico o que aconteceu aqui em casa, e não foi com ser humano. Esse meu filho, ele conseguiu um emprego para ir para Abu Dhabi, e ele tem um cachorrinho. E esse cachorro já tem 18 anos.
Meu filho tem 30 anos, então ele ganhou quando ele tinha perto dos 13, 14 anos, os cachorros praticamente acompanhou toda a existência dele, né? 16 anos esse cachorro acompanha meu filho. E meu filho, então, recebeu a proposta, aceitou ir para Abu Dhabi e começou a arrumar as suas malas, né? Tanto mãe como cachorro começaram a sentir já a falta e a distância desse filho. Ele percorreu uma viagem intensa e extensa para chegar lá do outro lado. Para quem também está longe, né, como a Dani, o Ricardo, sabem o que é essa viagem. Então, meu filho partiu em maio de 21. E, claro, bate as saudades da mãe e talvez do cachorrinho, resolveu voltar em dezembro também. O que acontece com esse cachorro? Ele ficou isolado, ficou triste. Ele passou 6 meses comigo, de cabisbaixo, fechadinho no quarto. Ele não gostava de sair. Ele estava sentindo falta do meu filho. Mas ele viu que meu filho chegou em dezembro. O que vocês acham que ele fez? Qual seria o propósito dele? O que é que vocês acham? Ele Eu não decidiu, entendi a pergunta. ele como animal, sabendo que meu filho tinha ido embora e abandonou ele estabelece um propósito, ele cria uma coisa importante, ele dá um sentido para a vida dele. E ele vai decidir atingir esse propósito. O que vocês acham que ele definiu como propósito, como objetivo? Esperar o dono chegar. O dono chegou, mas ele foi um pouco além. Ele decidiu, isso na minha fantasia, mas como ele mostrou em atitude, acho que ele pensou, agora eu vou com ele, eu vou dar um jeito de ir com ele. Ele não vai mais me abandonar. O que ele fez? Ele passou 22 dias dentro da mala do meu filho. Ele saía só para comer, ir na fraldinha e voltava para dentro da mala. E ainda assim continuava cabisbaixo. Ele não saiu de dentro da mala. Então ele sabia que era esse tipo de objeto que levaria meu filho embora. Só que, como toda viagem, como todo filho, ele foi embora. Mas ele ainda tem um propósito, ele não quer ser abandonado, né? Ele não quer ser deixado para trás. Então, dentro do propósito dele de não ficar sozinho, ele definiu uma outra coisa. Ele começou a dormir enfiando a pata dele dentro do meu chinelo. É claro que eu tô usando uma simbologia, mas eu vi ele fazer isso. E ele não fez simplesmente por um acidente, porque ele fez isso vários dias. Então, o propósito dele qual era? Não vou ser abandonado, mesmo que ele tenha ficado comigo. Talvez ele tenha pensado, bom, aquele foi embora, daqui a pouco é essa dona que vai embora. Eu não quero sair daqui. Tenho que achar um jeito de segurá-la, né? Eu estou pondo uma palavra minha, mas não faz sentido para vocês? Por que ele iria dormir em cima do meu chinelo? Pelo cheiro? Pode ser? Mas ele tinha um objetivo. A mesma coisa o nosso grupo. Porque você, às vezes ele vê você saindo com o chinelo, né? O Isso. chinelo para sair. Infelizmente. Gente, quase chorei aqui. Ah, eu também. vamos falar desses bichinhos. E assim, não é só o ser humano que procura propósitos existenciais, né? E aí a gente tem o nosso grupo. Qual seria o propósito do nosso grupo? Não sei se dá para vocês verem escrito aqui embaixo. Qual seria o propósito do nosso grupo? O autoconhecimento? Tá O autoconhecimento, eu inverti a frase, né? Eu fiz a pergunta depois. É o autoconhecimento. Então, a espiritualidade decidiu nos colocar diante desse propósito e está fazendo com que todos nós sejamos canais, tanto de transmissão como de recepção, de que a gente tem um propósito específico para esse grupo. É o autoconhecimento. É expandir a nossa forma de se conhecer. Identificar o que significa a vida, o que significa estarmos aqui fazendo cada dia uma coisa diferente, para quê? E se conhecendo cada vez mais. E nesse sentido, como ano passado a etapa era trabalhar o passado, a etapa para esse momento é viver o hoje, é trabalhar o presente. A intenção do presente, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. O propósito de viver o presente não é simplesmente fazer o hoje e não se preocupar com o futuro. Eu tenho que ter uma visão de onde eu vou chegar. Vamos usar o exemplo do cachorro, né?
Se você sabe onde você quer chegar, cada dia é a soma de experiências e de atitudes que vão te levar mais perto. É a oportunidade que você tem de saber para onde é que você está indo, não estar perdido. E se você reconhece esse caminho, você também administra melhor o tempo. Então, Yolanda, diga. duas coisinhas. Uma delas é que assim, você contou a história do cachorro, que ele teve essa dorzinha, daí ele resolveu agir para um propósito, digamos assim, né? Você colocou. Daí, se eu for trazer para nós, para seres humanos, a gente tem umas coisas do nosso jeito de ser, do nosso ego, coisas assim, que são frutos de coisas que aconteceram às vezes na infância, ou interpretações que a gente teve do que aconteceu com a gente na infância, que faz com que a gente também, não é exatamente objetivo, mas que eu me agarro em coisas para não sofrer o que eu imagino que eu sofri, né? Coisas assim, abandono, Traumas. carência. Então, eu me vejo, né? Eu, Sara, me vejo uma pessoa extremamente bobo da corte, muitas vezes, sabe? Para ter aquela atenção, sabe? Mas não acredito que isso seja exatamente o propósito que você fala no grupo, e sim algo que já veio comigo, né? Então, acho que são dois propósitos, né? E uma coisa distrai a outra. Eu acredito que, à medida que a gente vai ficando, eu tô com 42, a gente vai vivendo a vida, ficando mais velho, algumas coisas vão se esclarecendo, a gente vai se conhecendo, para daí ter a clareza de qual seria o objetivo. Não consigo entender. Isso, por isso que a gente está no grupo do autoconhecimento. Eu imagino o pensamento do cachorro, porque eu tinha uma referência à tristeza dele. E o fato dele ter ficado 22 dias dentro de uma mala, porque ele podia ficar pulando na casa, inclusive onde estaria o meu filho e a minha nora, ele não ia para perto, ele queria ficar ali na mala. Quando nós temos um trauma, talvez ele nos conduza a acreditar que o nosso propósito seja para evitar a dor. Então, vamos usar o exemplo dele. Em algum momento ele pode ter dito, isso me fez sofrer. Claro que não é dessa forma, né? O pensamento é só uma simbologia. Eu estou dando uma vida humana para o cachorro, mas talvez ele tenha um raciocínio que tenha dito, esse sofrimento eu não quero mais. Então, eu vou achar um jeito de diminuir o meu sofrimento. E é o que a gente faz. E se eu me propus, antes de nascer, a mudar aquele sofrimento, ou se eu passei por um sofrimento e quero mudar nessa existência, eu tenho um propósito. O negativo é eu ficar em cima do sofrimento e não sair dele. Eu sou assim porque eu apanhei quando criança, eu não sei amar porque meu pai não sabia me dar amor. Eu não consigo ser fiel porque minha família me traía. E vou continuar repetindo o mesmo padrão. Essa é a parte negativa de um propósito ligado a uma experiência ruim que não marca a minha mudança, a minha evolução. Porque todos nós estamos nascendo com algum propósito ligado a experiências de dor, de sofrimento, ou viemos para ensinar. Mas ainda assim, aquele que vem para ensinar também carregou a experiência da dor em algum momento para usá-lo como referência. Ele não aprendeu a ser feliz simplesmente porque ganhou na loto e aprendeu a viver feliz com aquilo, né? Eu vou chegar lá para explicar melhor qual é o nosso propósito, mas a tua pergunta foi muito rica. Por quê? Nós estamos tentando dizer não carregue o passado, não para esquecer, sei lá, né? Vou pegar uma experiência muito mais dolorida, fui violentada quando criança, então esqueça aquilo. Não, porque aquilo vai ficar dentro de mim, a palavra esquecer não existe. O nosso cérebro, ele faz de tudo para manter escondido, ele gasta muita energia para que uma memória não venha à tona. Não existe o esquecer porque é natural. Existe um consumo de energia para eu manter oculta aquela memória. Porque a nossa capacidade de lembrar é muito rápida. E a dificuldade é de esquecer, de manter oculto. Então, quando nós estamos falando em definir o nosso propósito, onde nós queremos chegar, pode ser eliminar aquela experiência de dor, absorver o aprendizado, ganhar o tempo para poder viver melhor. O ruim é ficar patinando naquilo e não sair daquilo. Não sei se te ajudei na resposta. Tá?
Vou usar o exemplo do arquiteto, que eu acho isso sempre muito fantástico, é um termo que a gente usa, inclusive, para falar sobre Jesus, sobre a vida espiritual, né? Se eu tenho uma ideia, que seria o meu propósito, eu tenho um sentido, eu quero construir uma casa, nada melhor do que contratar grandes arquitetas, né, como a Raquel, como a Sara, colocá-las para fazer todos os estudos do que eu preciso para essa casa, definir quanto material eu preciso e as etapas. Se não tiver planejamento, não vai sair a construção. Eu tenho o propósito, a casa, mas o que vai acontecer a cada dia? Elas vão entregar para o nosso mestre de obras e dizer, só hoje levante a parede, só hoje faça essa tubulação, só hoje use esse material. Se o mestre de obras não souber fazer isso, vai ter um prejuízo muito grande. Esse exemplo é muito palpável, isso está em vários livros de autoajuda. A gente poderia usar qualquer outro, né? Se eu vou numa festa e eu não fizer a administração, planejar como eu vou chegar nessa festa, não vai dar certo. Se eu não souber planejar a minha construção, eu vou ter uma vida de obras. Eu vou viver em obras. Eu vou estar perdendo material, vou estar perdendo energia, jogando dinheiro fora. E pior, não chego no objetivo final, no propósito final. Então, o nosso mestre de obra é aquela parte interna nossa que vai dizer assim, o que você vai fazer hoje com essa etapa? Então, eu tenho que administrar o tempo. E acho que eu já passei para algumas pessoas, mas vou repetir aqui. Para eu saber se eu estou sabendo administrar meu tempo, façam hoje à noite, para quem já está de noite demais, tem que fazer amanhã cedo, prepare uma agenda para vocês. O que é que eu vou fazer no outro dia? 7 horas da manhã eu vou acordar, 7h30 eu vou caminhar, 8 horas, sei lá, pontinhos. E na hora em que estiver fazendo, vai do lado desse diário, dessa agenda, e anote quanto tempo levou para fazer. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou caminhar 1 hora. Caminhou 40 minutos, tá? E o que eu fiz com aqueles 10 minutos? Se vocês fizerem isso e somarem o tempo ocioso que vai sobrar, é muito grande. Nós temos um desperdício muito grande do tempo. Por quê? A gente gasta pensando que nós vamos levar um dia inteiro para fazer algo e não estamos vendo no dia a coisa acontecendo, não estamos conectados com aquilo que está acontecendo, vamos ficar estressados, angustiados, ansiosos. E pior, se sobrou tempo, nós não vamos parar para refletir ou observar o quanto aquilo está acrescendo na minha vida para eu estar mais perto do meu propósito. Porque minha cabeça está tão carregada que não é o certo, mas a gente acaba fazendo isso. Eu tenho um tempo, então vou ligar para resolver problema de conta, vou ligar para a Vivo, que eu já não aguento mais, vou resolver a discussão lá com o banco, vou ligar para minha sogra para resolver um problema. A gente estressa o nosso corpo no tempo que nós temos para refletir sobre a vida. Existe uma visão de que o ser humano ele tem tanto tempo de vida, a gente acha que é curto, mas ele tem tanto tempo que ele poderia nascer extremamente ignorante, um ser animal, e chegar na mesma existência ao topo, ao ser mais sábio e iluminado que se conhece. Por que a gente não faz isso e nasce e morre, nasce e morre? Porque nós perdemos muito tempo sem definir o que a gente veio fazer no hoje. Qual é a etapa de hoje? Né? Cada um já deve ter passado por uma situação que não planejou direito e falou, meu Deus, como eu perdi tempo! Nossa, como eu carreguei peso! Eu fui para um lugar, voltei, esqueci a chave, voltei, peguei aquilo de volta quando eu vi, deixei a chave atrás. E a perda dessa energia é a resposta para Sara. Alguma coisa na nossa mente está consumindo a nossa atenção no presente. Ela não quer que a gente olhe para si. A gente não quer parar para se observar e dizer o que está acontecendo comigo. Por isso que a gente fica, muitas vezes, andando em círculo. O que é essa perda de energia? É quando nós não queremos observar se nós estamos indo na direção do propósito ou não. Porque o nosso organismo, ele também tem dificuldade porque são desafios, né? A gente não gosta do desconhecido.
A gente tem medo do desconhecido. Então, se conhecer é assustador. Então, o que a gente faz? Evita de se conhecer, buscando alternativas nesse caminho, entradas para experiências que não fazem sentido. Hoje, principalmente, é mais fácil da gente ver isso, né? Quanto tempo a gente leva olhando o WhatsApp? Quanto tempo a gente leva para ficar vendo uma publicação de alguém e alguém fica cutucando, você não está vendo minha publicação? Às vezes a gente até acha que aquilo é importante, porque fala, não, de repente chegou uma notícia importante. Quantas pessoas passam notícias importantes por WhatsApp? A maioria vai te ligar para dizer o que é importante, não vai esperar você ver a mensagem. Então, essa necessidade de ter um propósito está relacionado com o que eu vou fazer no tempo. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que é esse propósito? Como cada ser nasceu com o seu sentido, como eu dei o exemplo lá do pássaro, do Fernão Capelo Gaivota, se ele é um pássaro, ele veio desenvolver melhores habilidades para voar. Nós somos seres humanos, então nós viemos despertar as nossas virtudes. Não tem outra coisa para a gente fazer aqui. E para despertar as virtudes, a gente tem que estar refletindo sobre elas. Tem que parar e dizer, tá, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa briguenta, eu sou uma pessoa irritante, eu estou sempre irritada, eu estou sempre de mau humor. Então, é isso que eu tenho que focar no dia, colocar como tarefa, acordar com essa tarefa, em dizer, amanhã eu vou fazer a diferença. E quando acordar, dizer, hoje eu vou evitar situações em que me deixam constrangida, que eu não me torno um ser melhor. Eu preciso entender esse... Alguém quer falar? Posso falar? Pode. Aí fica uma dúvida para mim, assim, tem esse propósito do dia a dia, né, que a gente melhorar, refletir, fazer melhor o que a gente se propõe a fazer, o trabalho, enfim, o nosso melhoramento. Mas e esse outro propósito que a gente não sabe o que é, que veio lá de trás? No final, eles acabam se juntando ou não se juntam? Bacana. O propósito nós é que estamos definindo cada dia, né? Não tem ninguém dizendo para nós qual é a virtude que você precisa. E quando você carrega, isso, eu vou falar exatamente isso agora, bacana a pergunta. Se eu tenho a ideia do que eu quero melhorar e eu não estou conseguindo, é porque tem alguma coisa ainda do passado que não me deixa e que talvez eu estivesse até adormecida que eu não queria ver. Então, a primeira coisa, antes de definir a virtude, é ver se a gente está andando em círculos. Se eu não tinha propósito até hoje, eu estou me sentindo perdida. E como eu sei que eu estou me sentindo perdida? Quando vem a sensação de solidão. Porque a única coisa que desperta a solidão é quando você não está consigo mesma. Porque quando você está com você, não tem solidão. Você pode estar sozinha, fisicamente. Mas solidão, você pode estar numa multidão, né? Essa frase já é conhecida também, não é minha. Você pode estar numa multidão e ainda sentir-se envolvido com a solidão. A solidão é quando você não está com você mesmo. Eu vou chegar na sua pergunta, Raquel. Se eu estou me conhecendo, eu também conheço aquilo que me assusta, os medos. Eu não consigo falar em público, eu não consigo falar com pessoas muito fortes, eu não consigo chegar perto do meu chefe porque ele me amedronta, ele lembra da figura do meu pai, sei lá, né? À medida em que eu me conheço e conheço minhas limitações, eu sei que ali tem virtudes que eu preciso trabalhar. E eu posso definir isso, não precisa ser lá para o fim da minha vida, eu posso definir em curtos tempos. Eu quero trabalhar agora o orgulho. Em 6 meses eu quero trabalhar o orgulho. Senti que fez diferença? Ótimo. Agora eu quero trabalhar o ego, agora eu quero trabalhar a minha prepotência, a minha energia de rancor, de não perdoar, de não esquecer, e assim vai. À medida em que a gente vai estabelecendo um tempo, a gente consegue medir no período que eu estou definindo se eu estou chegando nele ou não. Yolanda, posso falar? Pode. Não, eu acho muito interessante o que você está falando, né? De a gente colocar um planejamento, não necessariamente para atingir algo no mundo material, mas muito mais no mundo espiritual e subjetivo, né? Transformações das nossas emoções e tudo. Mas, ao mesmo tempo,
parece assim tão organizado e tão mecânico, como se a gente não tivesse também à mercê dos nossos impulsos, dos nossos instintos, e muitas vezes é ele que nos domina, são as nossas emoções que decidem por nós. Então, como assim afastar o valor que a gente dá para essas emoções e simplesmente pensar, não, hoje eu vou trabalhar minha raiva e em 6 meses ela vai estar resolvida. Perfeito. Assim, Dani, o que eu visualizo a partir da informação que chega para mim é de que nós estamos na vida, porque a vida ela é pedagógica, né? A vida é uma escola. Então, cada experiência que a gente se propõe a passar, ela é uma experiência comum. Então, eu tenho que sobreviver, eu tenho que trabalhar, eu quero estudar, quero ter condições financeiras. É dentro das oportunidades que a experiência me traz é que eu vou desenvolver os propósitos. Então, se eu estou só trabalhando, correndo atrás de dinheiro, porque eu quero ter a maior casa, o carro mais importado, eu quero viajar de primeira classe, coisas que são supérfluas, eu vou ter que pesquisar qual é a virtude, qual é o valor que eu estou dando para esse meu dia. Por que eu estou tão focada em trabalhar para ganhar dinheiro e estou deixando o lazer, o tempo de meditar, o tempo de acalmar a minha mente, de curtir minha vida, meus filhos? Porque às vezes a gente fala para uma pessoa, tá, vamos fazer um curso, não tenho tempo. Ah, vamos meditar, não tenho tempo. Como? E talvez para arrumar tempo eu vou ter que parar de fazer alguma coisa. Então, é essa condição que está errada, porque o que a gente faz no dia a dia de sobrevivência, que a vida nos exige, ela não consome tanto tempo. A gente é que se perde dando muito peso para ela. De novo, eu vou dar um exemplo meu. O que eu pensava enquanto eu estava trabalhando? Enquanto meus filhos precisavam estar numa escola, e eu queria a melhor escola para eles, porque eu achava que com isso eles iriam abrir o horizonte. Então, eu preciso trabalhar 12, 14 horas. Então, eu vou trabalhar esse tempo todo. Mas, à medida em que eles estão se tornando mais independentes, eu não preciso mais disso. Então, eu vou diminuir o número de horas. Não importa que eu continue ganhando muito. Eu não posso usar de referência o ganho, e sim o tempo que eu tenho para mim. Se vocês prestarem atenção, as nossas contas são pequenas. A gente não gasta dinheiro. A gente cria contas porque se perdeu. A gente gasta muito, principalmente energia de vida, correndo atrás de algo que a gente poderia estabelecer um patamar, e vocês vão ver como vai sobrar tempo para sobrar mais dinheiro para a gente mudar esse patamar. Ele pode ser muito maior do que a gente imagina. Mas se eu disser assim, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, quando eu chego no patamar dos 10 mil, eu digo, nossa, esse dinheiro não me dá mais, não paga mais minhas contas. Eu preciso de 20 agora. Porque para acompanhar os 15, eu mudei toda a minha qualidade de vida. Agora eu ganho 20, eu mudei toda a minha qualidade de vida e continuo correndo atrás das mesmas coisas, só que com outra roupagem. Agora não é mais um carro 1.0, agora eu quero um carro 2.6, agora eu não quero mais câmbio mecânico, agora eu quero automático. Mas eu continuo correndo atrás de um carro. Veja, eu não estou mais buscando qualidade de vida, eu estou buscando ego, eu estou buscando vaidade, e aí, opa, deixa eu me perceber. Se não for, continuem, não tem nada errado nisso, né? Porque um carro bom significa segurança, um carro com estabilidade significa que eu posso ir mais longe, que eu posso explorar mais as experiências da vida. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o vital para nós é saber se o meu propósito de desenvolvimento humano está acompanhando e está alinhado com o que eu estou fazendo no dia a dia. Porque tem muitas pessoas que começam a se perder quando começam a crescer, tanto financeiro como intelectual, começam a se fechar, impedindo que a vida realmente traga sinais se eu estou no caminho certo ou não. A Carla não está hoje aqui, mas ela é um exemplo muito legal. Deve já ter passado uns 18 anos essa experiência. Ela estava caminhando na beira-mar e parou e começou a abraçar uma árvore que tinha. E naquele momento, ela começou a pensar no presente. Eu queria falar, quando ela estivesse aqui, até para ela ajudar na experiência, né? Mas o que foi legal nesse dia? Ela começou a abraçar a árvore e dizer para ela, eu estou aqui, eu quero sentir a energia desta árvore. E passou um senhor. Esse senhor parou e veio conversar com ela. E ele falou assim, eu sou médico, sou pediatra, e eu trabalho com crianças que hoje a gente chama de crianças índigo,
ele estava tão conectado com a pesquisa dele de achar pessoas que eram tão diferentes que ele trouxe para ela essa informação e ali ela começou a pesquisar o que eram as crianças índigo. Embora na época ela não era criança, né? Ela já era adulta, mas ela começou a entender muito dos sintomas que ela tinha, que se caracterizam por esse modelo de criança, que eles chamam de criança índigo. Então, quando você está focada no dia, nas experiências, a própria vida manda sinais, manda pessoas até você. Então, se eu estou com uma dor, se eu estou precisando de alguma coisa, a vida vai trazer. Por que você está rindo, Sara? O que a vida te trouxe? Acontece um monte de coisa muito doida, né? Na verdade, na vida de todo mundo, né? Mas na minha aconteceram algumas coisas muito impressionantes nos últimos tempos. E daí eu falei, a vida manda pessoas mesmo, né? Não é uma coisa sutil, não, manda mesmo. Bate aqui na tua cara. Eu não vou entrar muito nesse terreno das experiências pessoais, não vou ficar dominando o nosso tempo precioso de te ouvir. Mas eu queria voltar num assunto, que era desse negócio do propósito, que ainda me martela, de dizer assim, tudo que você disse, todas essas curvas que você disse de a gente tentar sair do autômato dessa coisa de viver apagando incêndio, né? Eu poderia citou vários exemplos seus, eu poderia citar o meu exemplo, que é um clássico, que é a desorganização. Eu vivo, sabe, o cachorro correndo atrás do próprio rabo, da desorganização. Isso é uma coisa que está muito presente na minha vida e há muitos anos, já melhorei muito e cada vez que eu concluo aquele curso de 6 meses que você falou, que a amiga estava com dúvida, se apresenta o módulo 2.0 do curso. Então, aí você vai continuar os desafios e eles são... Aí vão se desdobrando, e você vai melhorando e ainda sobram muitas questões, porque as questões que eu acho que vêm para a gente, no meu caso, da desorganização, falo que é uma das questões, né? Acho que a crítica também, mas são... Assim que eu acho que eu melhorei, eu reencontro esses problemas numa nova roupagem. E mesmo assim eu ainda tenho dúvida. Qual é o propósito da Sara acima dessa desorganização, que pode ter sido de uma experiência infantil, que a maneira como eu lido com o mundo e tudo mais. Fora da desorganização, tem um propósito espiritual que me trouxe aqui? Esse eu ainda tenho dúvida. Tá, isso é um erro que eu cometo e eu já levei muitos puxões de orelha. Quando a gente fala, eu tenho um propósito espiritual, parece que a gente não tem um propósito físico. Nós somos um ser, nós somos um único corpo. Então, não tem uma parte espiritual, uma parte física, uma parte mental, é tudo junto, né? Então, aquilo que eu vim fazer aqui e eu estou desenvolvendo aqui é o que eu vou levar para o outro lado. Então, o espírito e a matéria estão juntos. Inclusive, tem uma frase do Jung, que eu acho muito legal, que ele diz assim, eu vou responder a pergunta de vocês duas agora. Ele diz que o corpo e a mente têm que estar sempre andando juntas. Talvez o corpo de vocês esteja aí, a mente está falando, será que está na hora da janta? Será que alguém já chegou? Preciso olhar a mensagem para ver se alguém escreveu. De repente, eu estou esperando alguém me ligar e eu não sei se eu posso atender enquanto eu estou vendo aqui a mensagem. A cabeça, a mente está num lugar, o corpo está no outro. Isso faz com que a gente não esteja no aqui e agora. Então, aí desperta as emoções e desperta essa sensação de não planejamento, de confusão, tanto emocional como mental. Por quê? No momento em que vocês estão se percebendo e está vindo uma reação do corpo, é porque não estão no caminho, o corpo está tentando fazer o ajuste. Isso é outra coisa que eu acho bacana, né? Quando a gente fala que a gente vive num mundo de contrastes, que volta sempre aos 7 princípios, eu acho muito legal isso também, né? Nos 7 princípios tem o gênero, o gênero, a polaridade e a causa e efeito. A gente está falando de contrastes entre o pequeno e o grande, o mal e o bem, o preto e o claro. Nós só sabemos que emoção a gente está vivendo porque nós temos o contraste, o oposto. Se no planeta todo fosse azul, eu não saberia dizer o que é azul, porque não existe outra cor para eu comparar. Eu não saberia se existe o dia e a noite, porque tudo é escuro. Então, não haveria o oposto para eu saber se eu estou perto ou longe. Então, quando nós dizemos assim, eu vim aprender a ser egoísta, desculpa, a não ser egoísta,
né? A trabalhar a fraternidade, a justiça. Para eu saber o que é justo, eu tenho que saber o que é injusto também. E quando eu estou indo no caminho da injustiça, desperta emoções ruins. Então, quando eu lembro que a justiça é ser honesta, se alguém me deu troco a mais, devolver, se alguém errou na conta, eu fazer a pessoa perceber que errou a conta e fazer a conta certa, não querer enganar o outro para tirar proveito. Então, eu estou sendo justa. Nesse momento, as emoções negativas, elas tendem a desaparecer. Mas eu só sei porque eu tenho a referência do injusto. Porque quando eu começo a me sentir mal, eu tenho que parar e refletir. Em que momento eu estou deixando de ser justa? Ah, puxa vida, hoje eu estou tão cansada, eu não vou ligar para minha mãe, sei lá, exemplos bobos que eu escuto sempre, né? Mas, amanhã eu ligo. Eu tenho vários casos assim. Eu estou tão cansada, eu não vou ligar para ela porque ela começa a contar problema. E no dia seguinte a pessoa não está mais, faleceu. E aí? Aí vem aquela sensação terrível, aquela carga emocional do porquê eu não fiz naquela hora. Alguma coisa estava me chamando, alguma coisa estava me cobrando e eu não fiz. Por quê? A nossa mente tem medo de enfrentar e provar para nós as nossas sombras. Aí vem as emoções. Se eu não quero ver aquilo que me incomoda, eu prefiro deixar ela oculta. E aí vem a carga de energia tentando esconder aquilo. Eu não quero ver a situação que eu estou criando. Fica claro o contraste? Quando você começa a ter uma referência da dor, você sabe o que é saúde. Se eu sei aonde eu quero chegar, então, o que é que eu estou decidindo para mim? Vamos pegar esse exemplo da justiça. Eu vim trabalhar a justiça. Eu não sei se eu fui injusta em alguma vida, se eu fui uma pessoa trapaceira, não importa. Eu quero trabalhar isso porque falta em mim isso. E eu percebo que em alguns momentos eu sou injusta, até com opiniões, sei lá, teorias, né, que vão falando. Quando chega uma pessoa menos, eu critico, eu repreendo, eu humilho, eu não estou sendo justa. Então, eu vou fazer esse exercício comigo. Vou começar a trabalhar a justiça. Então, o foco final, o propósito é a justiça. E quais são as etapas do dia? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou respeitar uma pessoa que chegue mais perto, eu vou tentar buscar o que o outro precisa de forma justa, eu vou tentar ver se eu posso agradar, se eu posso realizar essa justiça hoje. E amanhã, de novo, depois, a sensação de plenitude faz com que eu diga, não preciso nem definir quando, eu já cheguei lá. Porque a cada dia eu fui trabalhando essa virtude. Então, Sara, quando você fala, será que eu tenho que planejar mais ou parar de andar em volta, atrás do próprio rabo? Defina uma virtude. Só hoje eu vou definir etapas para eu trabalhar. Não tente buscar aquilo que não foi feito, mas aquilo que eu tenho que fazer hoje. Porque a gente se perde quando não planejou, tentando fazer tudo de ontem no hoje e tudo de um ano atrás hoje. Meu Deus, você não dá conta. E aí vem uma descarga emocional. Uma coisa que acontece, assim, por isso que eu digo que eu já estou num lugar em que, tipo assim, já tive muito pior, né? Então, a questão do planejamento, por exemplo, e do tempo que você falou, é muito legal, porque muitas vezes a minha própria mente diz assim, você não consegue, você é desorganizada, você não sei o quê, não sei o que lá. E quando eu tomei a coragem de dizer, eu vou planejar uma obra, eu sentei em meia hora e fiz uma planilha que eu já poderia ter feito há muito tempo, ou que eu achava que ia demorar 3, 4 dias para fazer. Então, a questão de foco, decisão, a gente consegue mudar alguns paradigmas internos, umas crenças internas, né? Mas como é uma coisa que está sempre muito arraigada, eu vivo encontrando de novo, em outros aspectos, essa questão, né, de organização, assim. Mas eu visualizo que já melhorei bastante e tomei coragem de mudar de várias formas, assim, uma coisa impressionante. Essa parte do... Eu acho interessante quando a gente fala a palavra planejar, que é criar um plano, mas às vezes a gente fica muito no mental. Eu estou criando um plano, eu quero fazer alguma coisa, mas eu ponho tudo no futuro, a frase. Eu não digo o que eu vou fazer hoje no planejamento. Então, foi você que me perguntou da viagem, né? Eu vou fazer o caminho de Compostela. Então, como eu sei que eu preciso me organizar para eu ter tudo o que eu preciso, porque no meio da caminhada eu não tenho como achar.
Se eu não levar dentro da minha mochila, eu não vou ter. Então, eu tenho que ter o kit de primeiros socorros, eu tenho que ter as roupas necessárias, a capa de chuva, eu tenho que ter uma roupa de frio, uma roupa de calor, eu tenho que ter 2 botas. Então, são coisas que, se eu não tiver, eu não tenho como achar, não tem supermercado no caminho. Tem que estar já dentro da minha mochila. Então, o que eu tenho que fazer? Eu defini o meu ponto final, meu propósito é o que é que eu vou precisar que tenha dentro dessa mala e o que eu vou ter que planejar a cada dia para que, quando chegue o dia da viagem, tudo esteja pronto. Então, eu faço uma lista do que eu vou precisar lá no futuro. Então, quando a gente fala de propósito, pode ser uma lista. Quais são os tópicos que eu quero desenvolver em mim? Eu sou uma pessoa impaciente, né? Eu tenho esse defeito, às vezes vocês estão falando, eu estou falando junto já, nem deixei vocês terminarem a frase e já estou concluindo. Tem que contar até 10, esperar que o outro termine de falar. Isso é um defeito meu. Então, se eu decidir isso, eu vou ter que chegar no hoje e dizer o que é que você precisa para isso. Então, fechar a boca, respirar, contar até 10, ouvir, repetir a pergunta do outro, repetir a frase do outro, para mostrar que você entendeu antes de trazer a tua ideia. Tá, então, vou começar por aí. Então, se eu acalmo o meu ser, já estou controlando as minhas emoções, estou controlando aquilo que a gente chama de ansiedade, porque eu não preciso estar vendo o final. Em cada etapa que eu estou fazendo, a sensação é muito prazerosa, porque eu já sinto que eu estou chegando perto. E como eu vou saber? Usando os contrastes. Se eu ficar mal, eu posso fugir do caminho. Deixei que uma coisa me tirasse do caminho. E aí entra outra sacada. O que nos tira do caminho não é problema. É porque aquilo também não foi resolvido ainda. Você falou do passado. Quando vem uma carga que tira a gente daquilo que você se propôs a fazer, é hora de parar e refletir sobre si e dizer o que é que veio, o que está me incomodando. Vamos imaginar que a gente está andando e caiu no buraco. Não adianta eu ficar reclamando o prefeito, a cidade, porque os políticos, blá, 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 jogar na culpa e não entender por que eu caí no buraco. Mas se eu parar, refletir e disser, sou eu que não estou prestando atenção, sou eu que não estou olhando por onde eu estou pisando. Podia ser um buraco, podia ser água, podia ser uma sujeira de cachorro, podia ser qualquer coisa. Eu não posso jogar a culpa no outro, eu tenho que olhar. Então, daqui para frente, eu vou olhar por onde eu piso. Eu vou estar desperta para aquilo que eu quero ver. Porque aí, sim, concluindo a história do espiritual, nós estamos dizendo que o meu ser que habita esse corpo humano está desenvolvendo luz. Então, quando a gente fala que uma pessoa vai dar a luz, não é que ela vai trazer a vida, porque a gente não dá a vida para ninguém. Nós estamos dando a oportunidade para que ela entre em contato com a luz. É dar com crase, né, com acento, é 2 vezes o A. Então, eu estou dando a essa pessoa a oportunidade dela ver a luz. Então, que eu faça isso comigo, que eu veja a luz em cada experiência. Que no momento em que eu iluminar aquela experiência, eu não fico mais com o trauma, não fico mais com a fobia, com o medo, com a insegurança. A iluminação, ela vai acontecendo para quando eu partir, eu atingir graus onde eu realmente encontro semelhantes. Eu consigo brilhar com esses semelhantes. Não que os que estejam ainda em vibrações baixas seja negativo, não é isso? É o contraste de novo. Eu só sei o que é a morte porque a gente imagina ela. E por eu imaginar a morte é que dá sentido à vida. O que é que eu quero fazer nessa vida? Porque eu sei que eu vou morrer. E qual tipo de vida eu quero ter vai fazer com que eu esteja consciente. Senão, eu já estou morta. Não adianta eu estar aqui. Se eu não tiver percepção do que é que eu estou fazendo, se eu estiver acordada, eu já estou morta. Não vale a pena estar aqui. Passar uma vida enterrada numa missão só, numa coisa só, não traz significado para a gente. Não que a gente tenha que fazer algo grande, né? Como eu falei, mas são 3, é como se fosse uma pirâmide, né? Alguns usam o ser, o ter e o fazer. Mas o interessante seria usar o valor, a atitude e a sabedoria. Não importa a ordem dela. Não precisa estar, são pontas. Então, se eu tenho valor, se eu estou dando valor às minhas atitudes, se eu sei aonde eu quero chegar,
As minhas atitudes acontecem e eu adquiro sabedoria, luz. Se eu tenho sabedoria, eu sei o valor daquilo. Então, eu continuo tendo atitudes. Se a gente entra nesse círculo de ação, não tem como estar fora do propósito. Um está ligado ao outro. Dou valor. Que valor eu dei? Agora eu tenho que lidar com a humildade. Então, o que eu vou fazer? Minha atitude? Agir com humildade. Eu vou atingir a sabedoria. Atingir a sabedoria com a humildade, agora o que eu preciso? Fraternidade. Vamos desenvolver a atitude para a fraternidade. E isso vai trazendo um sabor para a vida, que aí, vou fazer o link de novo, né, com o Fernão Capelo Gaivota, quando ele diz assim, se você atinge essa sabedoria, você não tem mais fome, você encontra meios naturais de se alimentar. Você encontra o equilíbrio para respirar, então você encontra um lugar com ar puro, você encontra um abrigo seguro, você encontra recursos para a tua sobrevivência e a tua qualidade de vida. Porque é a sabedoria que traz isso. A gente não pode estar passando fome. Se eu estou passando fome, se eu estou endividada, eu perdi o elo do valor, meu valor já não está mais direcionado para as virtudes, está para coisas terrenas. As minhas atitudes é correr atrás, e ao invés de luz, eu estou andando na escuridão. Então, antenar-se a isso. Não sei se eu completo para vocês o significado, e eu queria começar a definir com vocês assim um propósito também para o nosso grupo, já que é de autoconhecimento. Deixar 10 minutos para que vocês façam perguntas, porque qual que é a minha ideia? É sempre trazer aquilo que vocês não procuram. Qual é a resposta que vocês procuram? Às vezes os assuntos que eu trago focado ao que eu acho que vocês precisam, até porque eu conheço todos, né? Mas a ideia não é eu pensar por vocês, mas saber o que vocês procuram. Porque, para mim, o mais importante desse grupo é trazer a oportunidade de vocês ampliarem a condição humana. Porque se a condição humana está ampliada, vocês estão plenos. Mas esse é o meu propósito. Perguntas, o que vocês querem esclarecer? Se eu puder responder também, né? Eu vou insistir na pergunta do propósito. Você explicou agora lindamente, maravilhosamente bem. E agora eu vou te perguntar, por que Santiago de Compostela? O que leva? Porque é isso, às vezes eu tenho vários caminhos, né, que eu trilho na minha vida. E como eu vivo nesse looping aí, dando tela azul e não sei o quê, às vezes eu me distraio muito e muitas vezes, sabe como você tivesse assim, pegando a pista errada? Às vezes eu tenho a sensação de que eu trilho um caminho para cá e, ai meu Deus, talvez eu esteja totalmente errada. Hoje mesmo de manhã eu já tive um insight, até comentei com a Raquel, que está aqui no grupo, falei, conheci a mulher que eu quero ser. Eu conversei com uma pessoa e parecia distante da minha realidade. Eu falei, seria tão mais simples se eu fosse assim, tão mais legal. Você achou o seu modelo ideal? Achei meu modelo ideal, quase isso. E aí eu fico pensando, por quê? O que te leva para ir para Santiago de Compostela? Qual que é essa de... Tá, se você disse que não tem propósito espiritual, que corpo e mente andam juntos. Então, no meio do trilhar da vida, as coisas que a gente vai arrumando para a gente fazer, os cursos, as paixões, os negócios e tal, eles são um mix ali do corpo e espírito tudo junto. E ali a gente vai lançando os desafios, é isso? E aí você vai melhorando daquilo e vai dando lampejos de degrauzinhos a subir aí para evoluir? Exato. Só compartilhando com vocês, assim, eu fiquei viúva com 36 anos, né? E com 38, meu pai faleceu, depois minha mãe faleceu. Foi um em seguidinha do outro. E quando minha mãe estava no último ano dela, eu vi que ela ainda estava com 74 anos, era nova, mas ela sempre andou com muita dificuldade. Ela tinha problemas de varizes, ela tinha a perna muito inchada e ela andava mancando, não conseguia levantar, não conseguia sentar. Ela tinha um sofrimento.
eu falei assim para mim mesma, eu não quero chegar nessa idade com dificuldade para andar. Eu quero fazer de tudo para que eu tenha agilidade e flexibilidade, não importa o que eu preciso fazer, para manter a minha vitalidade. E eu sou muito de caminhar, eu sou de fazer coisas. Então, a única forma de eu saber que eu estou atingindo esse objetivo é criar desafios. Porque se eu fizer sempre as mesmas caminhadas e o mesmo trajeto, eu acabo caindo numa rotina do automático. Eu não suporto viver o automático, né? Por exemplo, eu mudo tudo na minha casa de móveis. A Eliana sabe disso. Eu não gosto de deixar móveis fixos. Para mim, armário embutido é um veneno. Eu mudo as coisas de lugar, eu troco o tempo todo. Então, eu vou fazer 60 anos esse ano. E quando eu estava com 40, eu falei assim, quando eu fizer 60, eu vou fazer o caminho de Compostela para que eu defina que eu realmente quebrei o padrão, já que a gente está falando de contrastes, com o que minha mãe fazia. Você definiu isso 20 anos atrás? Então, há 20 anos atrás. Por isso que eu falei que minhas malas já estão prontas. Eu sou Capricorniana e Yolanda. Oi? Você é capricorniana? Não, eu sou canceriana. Nem tenho ascendente nem a lua em Capricórnio. Mas, para mim, é vital que eu trabalhe sempre com propósitos longos. Aonde eu quero chegar, né? Em 2018, eu fiz o caminho da trilha Inca, eu subi a montanha. E o mais difícil lá são as escadas, né? Porque o trajeto até ele é curto, deve dar uns 70 quilômetros, tudo, só que a gente faz em 4 dias. Mas um dia são 16 quilômetros só de escadaria, só subida. E a escada não é da altura da nossa escada, né? É um pouquinho mais alto que a nossa escada. Então, 16 quilômetros só subindo, subindo, subindo. Então, para isso, eu tenho que treinar. Como eu sei o foco, o meu propósito, eu consigo definir os degraus por dia. Porque se eu não tiver nada lá na frente marcado, eu falo, hoje eu já andei bastante, deixa para lá. Né? O meu lado humano me enrola também, fala, para que você vai sair hoje para andar? Não, já está andando todo dia, deixa hoje para não fazer. Mas como eu tenho um objetivo grande, eu sou obrigada por mim mesma a fazer isso. A mesma coisa, ler livros. Então, eu me obrigo a ler um livro por semana. Por quê? Porque o conhecimento, para mim, é o que me move. Se eu não definir que eu quero fazer isso, eu vou achar tanta coisa para fazer que eu vou dizer, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu ler. Mas se eu agendo lá, todo dia, das 8 da manhã às 9 da manhã, eu vou ler um livro, nem que seja 4 páginas, das 8 às 9 eu vou sentar para ler o livro, está na minha agenda. O meu planejamento é risca, a minha agenda é hora por hora, minuto por minuto. Mais perguntas? Nada a declarar? A minha questão é justamente quando você fala assim do planejamento tão bem feitinho assim, de novo a minha questão é as emoções assim. Então todo dia às 8 da manhã eu vou ler um livro, mas poxa, tem dias que talvez vou acordar ou porque comi alguma coisa à noite, não vou acordar com a mesma vontade de fazer aquela atividade, vou estar mais cansada, ou outras coisas vão surgir. Então, como lidar com essa parte emocional? Porque a impressão que me dá é que o planejamento ele é tão certinho como se eu não estivesse à mercê das minhas emoções, é quase como se eu não ouvisse as minhas emoções. E mais, até que ponto é que é benéfico uma pessoa regrar-se tanto? Mas aí eu diria que se calhar de pessoa para pessoa. Tá. A emoção, para mim, no meu caso, é saber que eu vou realizar. Então, por mais que eu tenha dormido muito tarde, que eu tenha passado por uma experiência triste, se eu recebi uma notícia traumática ou qualquer coisa, eu não deixo ela me afetar. Mas vamos imaginar que seja uma coisa que eu tenho que mudar. Então, claro, a agenda ela tem que ter essa flexibilidade. Eu compreendo que surgiu algo que vai me tirar naquele dia daquele objetivo. Mas eu, acrescentando uma carga emocional, eu tenho que parar em algum momento para saber por que aquela carga veio. Eu comi e acordei com uma dor de barriga, com uma cólica, acordei com enxaqueca. O que aconteceu comigo? Não é o que eu deixei de fazer na programação de ler o livro, mas observar o que a enxaqueca está querendo dizer para mim.
porque eu posso estar sendo muito exigente comigo, de querer fazer isso, e o meu corpo está dizendo, para que isso? Né? Não cria um desafio maior do que sua capacidade. Né? Tanto é que a gente tem que mensurar o tamanho do nosso passo, não adianta eu querer acompanhar o ritmo de um jovem, eu tenho 60 anos, mesmo que eu me sinta como menos, eu também sei até onde a minha emoção vai me pegar. Então, se eu tiver com uma emoção desequilibrada, é porque eu estabeleci um objetivo muito grande para mim. E como lidar? Parar e observar essa emoção. Não sei se fica claro. É o diálogo consigo mesma. Vamos supor que eu acorde depressiva. Nossa, hoje eu estou me sentindo muito sozinha, eu estou triste, eu não... Nossa, parece que o mundo está escuro. Tá, mas por que eu estou vivendo essa emoção? Que sinal chegou até mim para que eu esteja vivendo esse estado depressivo? Eu estou intuindo alguma coisa? O dia de hoje lembra alguma coisa? Isso aconteceu comigo na sexta-feira. Na sexta-feira eu acordei tão mal, eu estava tão estranha, mas tudo bem, fiz as mesmas coisas. Aí daqui a pouco eu recebi uma mensagem da minha irmã. Ah, hoje é o aniversário da nossa mãe. Se ela tivesse aqui, ela estaria fazendo 95 anos. Então, meu inconsciente estava lembrando que era o dia da morte dela. Aliás, a data de nascimento dela. Mas conscientemente eu não sabia. Não tinha isso. Nem associei que número de dia que era que a gente estava vivendo, que dia era do mês. Mas eu acordei com uma sensação ruim. Mas se eu fico focando a sensação ruim, ela às vezes é como colocar fermento, ela vai ficando muito grande. Eu digo, tá, tem alguma coisa aí que eu preciso parar para refletir. Ainda não sei o que é. Mas a vida manda sinais. Aí minha irmã mandou uma mensagem. Eu, entendi. Yolanda, Oi. contribuindo para isso que você está dizendo e para a pergunta que a Dani fez, o que eu penso? Nós não somos rígidos nem inflexíveis. Nós temos um planejamento de vida, todo mundo tem, mas o planejamento não é uma estrada reta. A gente vai tomar atalhos de vez em quando, a gente vai ter os nossos dias que não estão bons, a gente vai ter as emoções que a gente não programa, porque acontecem, elas vêm e elas trazem alguma coisa para a gente, como você colocou. Por que eu estou sentindo isso? O mais importante não é ser rígido e não ir com as emoções. O mais importante que eu vejo é voltar para o planejamento depois. É não deixar a emoção ruim tomar conta, ou a emoção nem sempre é ruim, a emoção boa, seja. Eu posso ter uma festa hoje, eu me programei para de noite assistir uma aula, mas, puxa, apareceu um programa ótimo, eu quero ir. Eu posso ir nesse programa ótimo também, mas amanhã eu tenho que voltar para a minha aula. Como pode acontecer uma coisa ruim comigo, eu não me senti bem hoje. Tudo bem, vê, escuta o teu corpo, mas amanhã tu volta para a aula. Então, o mais importante não é não sair do planejamento, mas é voltar para o planejamento. Eu vejo, Perfeito. procuro fazer mais ou menos assim. Mas, olha, o que ela falou me gerou uma outra dúvida, que é mais ou menos na linha do que o pessoal é de Portugal, que eles estão, é isso? Eles estão na França. Ah, na França. E que Hoje já estão no Brasil, né? A gente está no Brasil, mas o Ricardo é português. Ele é português. Eu vi o sotaquezinho, né? Aí, eu também tenho extrema dificuldade de fazer agenda, né? Hoje eu já tenho bastante, tenho tudo anotado, tenho agenda, tudo, tem um aplicativo que me ajuda muito, mas eu tenho bastante dificuldade, até uma certa aversão. Falo assim, vamos planejar o dia? Nossa, não consigo. E uma das coisas que me deram dúvida foi que a moça falou agora você tem agenda, você volta para a agenda. Mas e quando você tem que reconfigurar a rota? Ou seja, eu botei uma meta gigante, ou eu vou para Santiago de Compostela e eu tô com... Até a gente tem um amigo, né, que fez o Santiago de Compostela, mas ele tem 100 não sei quantos quilos e ele não fez. Ele abortou a missão. Então, às vezes, a gente bota também uma meta que não foi, de repente, muito bem mensurada ou que não foi bem planejada, que a gente botou lá na frente um objetivo que não corresponde a uma coisa bacana. E a gente tem que ouvir também essa reconfiguração, não é? De Sim. rota. A gente não diz que existe o ideal humano. Existem passos ideais.
quando você traça passos ideais, a sua agenda ela não é estática. O meu propósito não é a leitura do livro, mas é o que está junto para ler o livro. Poderia ser uma por mês, não teria problema, não, teria uma flexibilidade, mas qual é o passo ideal? Aí, claro, né, volto sempre a usar a minha experiência. Eu estou numa fase que eu não quero mais trabalhar como psicóloga, então eu fechei minha clínica. Eu tenho o tempo para fazer o que eu quiser. Isso é um presente que eu dei para mim. Eu cheguei num patamar que eu digo, o que é que eu quero fazer agora aos 60? Eu quero ler livros, então eu vou fazer isso. Eu quero caminhar, então eu vou caminhar. Eu quero viajar, eu vou viajar. A definição do que eu estou vivendo hoje é o que eu plantei lá atrás, nos passos ideais para chegar no que eu estou hoje. O passo, né, como diz o velho ditado também, para chegar onde eu cheguei, vocês teriam que ter vestido o meu sapato e visto a história que eu cheguei, como eu construí. Mas o importante é que vocês tenham os passos ideais de vocês para chegar onde vocês querem. Porque a gente, às vezes, estabelece viver com saúde, mas fuma, bebe, come tudo que vem pela frente, não come na hora certa. Não que isso também seja vital, mas o que é que eu estou fazendo comigo para que eu, lá na frente, tenha qualidade de vida? Né? Helena, Posso falar? Pode. Que eu ia falar da Sara, né? Eu estava falando aqui para a Helena, que ela não está sozinha em relação a ter uma agenda, a ter... Eu brinco muito que aqui em casa a minha agenda é a Eliana, né? Ainda, Eliana? Até hoje. Aí já se vão 22 anos, né, Eliana? Lógico, aos poucos a gente vai mudando, vai tentando melhorar, e é um passo de cada vez, né? Aqui, o quanto a Eliana é toda certinha. Tá bem lento. Quando ela é toda certinha, toda, eu já sou mais de procrastinar, né? Eu faço, mas é aquela coisa, deixo para a última hora. Às vezes ela, como é que tá a tua agenda? Eu vou montando minha agenda, tá lá, tem bonitinho, tem aplicativo, tá tudo anotado, mas faz daquele jeito, né? Mas, então, não se preocupe. Lembre disso, se isso não tira você do seu estado emocional, que foi a pergunta da Dani, você tem que perguntar se a Eliana perde o estado emocional dela para lembrar de você, lembrar por você. Porque talvez o teu passo esteja sendo tranquilo, mas alguém pode estar em desequilíbrio. E isso é legal de observar também, porque a gente vai se moldando a quem está perto, e o nosso referencial do contraste é isso. Se aquela pessoa é pontual, eu relaxo, ela vai fazer o que eu não consigo fazer. Se ela fica cobrando, que bom, eu não preciso cobrar. E aí, o contraste não é o triângulo da atitude, né? O nosso triângulo estaria formando quase que uma estrela de Davi. Eu estou usando a ponta do outro para ele fazer por mim. É só uma observação, não que você esteja gastando a energia dela. Mas eu ainda não sei direito, Dani, se eu cheguei na resposta, mas os passos, eles não são tão importantes quanto a emoção. A emoção, sim, ela vem para nos mostrar se eu estou no caminho, se eu estou indo na direção certa. A gente diz que o propósito é que nem utopia, né? Como a utopia seria o quê? Uma linha do horizonte. Quanto mais eu ando, mais ela está longe. Eu nunca chego na linha do horizonte. O propósito seria igual. Eu estou andando, pode ser que eu nunca chegue nele, mas ele é o meu norte para eu saber se eu sair ou não do caminho. E a carga emocional é o significado de que alguma coisa está me impedindo de ir nesses passos ideais. Ou eu estou indo muito rápido, ou eu estou indo muito devagar, ou eu estou indo com energia ativa, para ir numa energia menos ativa, aí começa os contrastes da polaridade ou do gênero, né? A gente pode voltar a falar sobre os 7 princípios de novo, mas se vocês têm a noção de que nós estamos tendo essas extremidades, mais fácil entender a emoção. Fiquei com raiva, fiquei tranquila, fiquei decepcionada, fiquei na expectativa. Qual é a situação e a experiência que me faz ir mais para um lado e mais para o outro? O que está roubando minha atenção, meu foco? Porque se eu estou aqui, acordada, desperta, para fazer aquilo que eu me propus e eu não posso fazer, alguma coisa está acontecendo. E esse é o autoconhecimento. Estabelecer cada vez mais um modelo de como você é por dentro.
Não sei se eu respondi. Ficou claro para você ainda? Ainda não. Ainda falta muito. Eu vou ter que ler mais livros para responder essa sua pergunta. O importante é assim, estabeleceu, faz a perseverança, vai em luta, vai pondo em prática. Se não se sentiu bem, talvez não seja para fazer. É como a Neide falou, volta, né? Recupera a atenção. A ideia da agenda, veja, isso é mais importante do que não procrastinar. É observar o que rouba a atenção de vocês. Eu coloquei que amanhã eu vou ler o livro das 8 às 9. Se eu acordar 8h30, opa, alguma coisa me sabotou, não me deixou acordar. Ah, mas se eu já estabeleci às 8, é porque eu sei que eu acordo cedo. Tá, mas por que hoje eu não acordei cedo, que era para começar? A história do regime, né? Vou começar só na segunda-feira. Tá, mas por que na segunda? Porque no sábado e domingo eu quero comer. Então, não vou emagrecer? Se existe... Diga, Raquel. Não, é que eu vou usar o meu exemplo. A Sara sabe, nós já trabalhamos juntas, eu sou extremamente organizada. Então, com a parte de agenda, do dia a dia profissional, não tenho problema nenhum. E aí eu comecei a notar que, por exemplo, eu acordava com enxaqueca num dia, 2 dias, 3 dias. Aí eu comecei, Aí eu comecei a pensar, vou fazer uma agenda dos meus sentimentos, sensações, alimentos e tudo mais. Aí eu comecei a colocar a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, se eu durmo bem, se eu não durmo bem. Porque daí eu comecei a fazer umas correspondências, né? O que eu comia antes afetava o dia seguinte. Aí eu comecei a incorporar outras coisas, às vezes a lua tem a ver, será que tem, será que não tem, né? Se eu bebi, não bebi. Aí eu já comecei a colocar também como é que eu estou me sentindo naquele dia, aconteceu alguma coisa. E eu vi que isso é muito legal, assim, ajudou muito. Porque aí eu tenho um tempo para eu me observar. E aí eu comecei a acordar antes de todo mundo, porque é aquela coisa, o tempo a gente faz, né? Uhum. Aí eu estabeleci que eu acordo antes de todo mundo e eu tenho, assim, tipo, uns 40 minutos para olhar, escrever, ver como eu dormi, se eu sonhei muito, se eu não sonhei, o que eu sonhei. E daí eu comecei a fazer isso, assim, e realmente foi muito bom, assim, porque muitas coisas eu descobri por que eu não dormia bem, comecei a dormir melhor, comecei a meditar, e eu comecei a ver que, o dia que eu meditava eu ficava mais tranquila, e por aí vai, né? Só um comentário que pode ajudar também. Não é só uma agenda de compromissos, de profissionais, né? Eu acho que é uma agenda pessoal, assim, do nosso crescimento, né? Nesse sentido que eu comecei a fazer e eu vi que é muito bom, muito legal. É um tempo para a gente perceber a gente, né? Fantástico. Você me fez lembrar como eu resolvi o problema do cachorro. Se vocês querem saber o final feliz da história, eu falo assim para ele, eu vou sair, mas eu volto. Pode ficar tranquilo que eu volto. E antes dele associar a palavra volto, é o cognitivo comportamental, né? Que a gente fala, terapia. Eu saía, fechava a porta, abria e falei, voltei. Fechava de novo. Abria, voltei. Porque ele animal, ele tem que ser condicionado. Então, quando eu fecho a porta, ele não fica na frente da porta antes, ele ficava esperando eu abrir a porta para dizer, voltei. Agora, eu até pedi para o meu filho tirar uma foto, ele fica deitado, relaxado, ele não está mais naquela aflição de que ele foi deixado. Então, eu fui criando a ele uma condição emocional, que é o que você fez, observar o que pode mudar para que essa carga emocional mude. Ele estava até agora aqui, olhando, encarando, eles ficam em pé, esperando eu terminar, porque depois a gente dá uma volta. Então, enquanto eu não paro de falar, eles ficam só encarando aqui, só me olhando. Porque isso também é uma coisa que eles estão sendo condicionados. Eles sabem que enquanto está a tela ligada, eles estão vendo isso. Imagina quanta coisa a gente, com a nossa inteligência, capta e não aproveita. A percepção deles é muito limitada. Então, vamos dizer assim, cognitivo, né? Limitado, não a percepção sensorial. Mas até eu fazer esse exercício de abrir a porta e dizer voltei, ele ficava angustiado, eu escutava ele angustiado. O movimento dele na casa, porque a gente passa no corredor e escuta o barulho. Agora, não. Então, ele está seguro, ele sabe que eu vou voltar, não vou deixá-lo.
a não ser que aconteça uma coisa terrível, tanto para mim como para ele, né? Mas, até o princípio, ele está sendo protegido. Então, ele relaxa. Ele é uma Eliana trazendo a mensagem para o Duda. Calma que eu estou aqui, eu resolvo o seu problema. Beleza. Gostei do compartilhar. Semana que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto e a gente vai deixar vocês trabalhando esse propósito. Eu coloco sempre a gente, porque metade do que eu falei para vocês eu vou só transmitindo, né? Então, tem coisas que eu também não sei a resposta e não pus em prática. Eu tenho que exercitar também na minha história. E eu vou fazer isso no Caminho de Compostela. Trabalhar esse exercício de esperar o outro terminar de falar, porque eu só vou caminhar com pessoas que falam em outro idioma, né? Então, eu vou ser obrigada a esperar eles falarem, eles mostrarem com as mãos para eu entender o que eles estão explicando, o que eles estão falando. O espanhol fala muito rápido, o português tem palavras que eu não reconheço, né? Porque a nossa caminhada é pelo caminho português. Então, vai ser um exercício legal de trabalhar a minha paciência. Boa noite para vocês. Até segunda-feira. Boa noite, meu. E o que precisar. Fazer isso também. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau.